Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta terça-feira, dia 24 de maio. Super Notícias, claro que você já sabe, é o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20. Neste segundo bloco, vou ter a honra de conversar com a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, Aline Glória. Ela que está aqui justamente para poder falar um pouquinho mais sobre essa área da psicologia e também a importância da terapia. Aline, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Aline, para a gente poder começar nosso bate-papo, queria saber de você, e imagino que essa discussão sobre a importância do profissional da psicologia, a importância da terapia, ganhou muita força e muita abrangência no debate público brasileiro, muito por conta da pandemia de Covid-19. Eu queria saber de você, que já está na área há bastante tempo, qual que é a importância do trabalho do psicólogo, não só agora nessa parte da pandemia, mas como um todo, qual que é a importância da pessoa ter ali um acompanhamento psicológico? Então, Gustavo, diante da pandemia, né, os casos tanto de ansiedade como de depressão, eles aumentaram, né? E os casos de depressão, por exemplo, eles dobraram. Em 2021, ano passado, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa. Então, os consultórios já estavam, né, já tinha uma demanda muito grande, né, a procura já estava acontecendo, porém, por causa dos resultados da pandemia, muitos transtornos de ansiedade, então deu esse boom aí na nossa área. Né? A importância de fazer tratamento, o acompanhamento psicológico, poucas pessoas sabem que a gente pode prevenir, né? Então, às vezes eu tenho uma demanda específica, um diagnóstico, mas eu também posso buscar tratamento para o autoconhecimento. Né? Então, eu posso prevenir, eu posso procurar terapia para a tomada de decisões, resolução de conflitos. Então, não necessariamente tratar uma demanda específica de um diagnóstico encaminhado por um psiquiatra ou médico de outra área. O que você quer dizer com isso? Me corrija se eu estiver errado, porque normalmente as pessoas que procuram um psicólogo procuram no momento de uma situação complicada na vida, seja no relacionamento, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ou algo ligado também à questão da saúde mental. Quando você fala na prevenção, são pessoas que utilizam o trabalho de um psicólogo no momento em que elas não têm não tem nenhum tipo de problema mais sério, mais grave, mas frequentam constantemente um consultório e realizam, né, e usufruem do trabalho de um psicólogo. É por aí? Sim, é por aí. Tem pessoas que chegam, né, no consultório com o desejo de se conhecer melhor. E aí, é claro que a gente acaba encontrando né? algumas questões que precisam ser resolvidas. Mas tem pessoas que, por exemplo, não sei qual curso escolher, então não é um encaminhamento específico de um médico, mas é um conflito, né, que para algumas pessoas pode ser um conflito mais simples, mas eu quero tomar decisões mais assertivas, eu quero, né, decidir se eu fico ou não no relacionamento. Então eu posso também não ter uma escolha a ser feita, mas me conhecer, entender por que por exemplo, eu gosto do Jorge, não gosto do Ricardo, por que eu não me sinto bem morando com os meus pais, né, por que eu gosto de ter menos amigos ou tenho dificuldade de conviver com pessoas, prefiro animais. Então, são demandas que a gente pode pensar numa prevenção, assim, né, para evitar futuros conflitos e até mesmo a ansiedade, né? Tem pessoas que são um pouco ansiosas e elas começam a fazer o tratamento para conhecer, para entender como o corpo funciona, como ele responde aos sinais de ansiedade. E aí é uma prevenção para que não sintam uma ansiedade mais grave, né, com outros sintomas que prejudicam o meu comprometimento no dia a dia, enfim. E a terapia cognitivo-comportamental, porque é algo que muitas pessoas conhecem, mas nós sabemos, que é um termo e é uma palavra que não é muito conhecida por milhares de pessoas, mas e está inserida, né, em pessoas que estão ligadas à área da psicologia, como é o seu caso. Eu queria que você explicasse o que consiste
a terapia cognitivo-comportamental? Então, a TCC, né, a famosa TCC... Não é da faculdade, aquele curso de... aquele projeto final para poder passar na faculdade. Muitas pessoas confundem. Mas a terapia cognitivo-comportamental, né, é uma terapia baseada em evidências. Então, é uma terapia, aí a gente fala de terceira onda, porque ela foi avançando, os estudos foram avançando e hoje é o tratamento que a gente tem mais moderno e específicos para tratar alguns transtornos. Então, é uma terapia mais focada em resultado. Então, muitas pessoas confundem, quando a gente fala que é de médio e curto prazo, né, é porque como ela é focada em resultados, ela é uma terapia estruturada. Então, suponhamos que você queira tratar uma fobia, específica. Então, nós vamos planejar e estruturar o tratamento para que a cada sessão você consiga ver esses avanços. Então, a gente fala que é uma terapia não tão demorada assim. É claro que se surgirem outras demandas, você pode permanecer no tratamento. Mas ela tem início, meio e fim, porque ela é focada para tratar aquele problema específico. E sobre essa questão da terapia cognitivo-comportamental, a pessoa tem algum tipo de problema ligado à saúde mental ou quer resolver um problema na vida, algum tipo de conflito e recorre a um psicólogo. A terapia cognitivo-comportamental, me dê um exemplo de como ela pode atuar em uma situação específica que tenha acontecido, ou está acontecendo, ou esteja acontecendo na vida de uma pessoa. Então, nós somos seres, né, dotados de emoções e aí a gente tem uma estrutura, né? O que seria essa estrutura? A cada situação, o tempo inteiro, né, eu estou passando por situações, vivenciando situações e eu tenho pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos, né? A gente não consegue parar de pensar. Então, esses pensamentos, eles acabam influenciando as minhas emoções e as minhas emoções, elas influenciam o meu comportamento. Então, suponhamos que eu tenho uma situação, né? Você falou agora há pouco de tirar carteira. E aí eu tenho pensamentos de que eu vou fracassar, que eu vou errar tudo, que eu vou passar mal, que eu vou tremer. E aí, se eu tenho esses pensamentos, eu posso, né? A probabilidade de me sentir ansiosa, com medo, ela é maior. E aí, se eu tenho medo, por exemplo, 10, de 0 a 10, a gente consegue medir as emoções, sabe, Gustavo? Então, se eu tenho medo 10 e ansiedade 10, o meu comportamento, né, o meu corpo vai ser diferente. Ele vai responder e eu posso tremer, eu posso suar e eu posso acabar me atrapalhando. Então, a gente ensina, né, qual é essa relação, né? A gente corrige pensamentos que são distorcidos, que são errados, que são desadaptativos, né? Porque se você, por exemplo, fez as aulas, se você dirige bem, né, o seu pensamento não é coerente com a sua realidade. Então, isso é uma distorção, né? As distorções têm nomes. Então, a gente ensina esse modelo cognitivo para consertar e acabar regulando essas emoções para que o comportamento também seja mais assertivo e mais adaptativo, né? De acordo com a realidade. Você que está na área há bastante tempo, nós sabemos que a imagem do psicólogo ou do terapeuta, ela por muitas vezes e ao longo dos anos foi criada uma personificação desses profissionais como profissionais que atuam na vida de pessoas que estão malucas, que estão doidas. E durante muito tempo esse tipo de pensamento permeou na sociedade. Muito por conta da pandemia, e infelizmente a pandemia é algo triste, milhares de pessoas perderam vários entes queridos, mas nós sabemos que a pandemia veio também para poder reforçar a importância da imagem do psicólogo. Eu queria saber de você se antes já existia esse movimento, antes da pandemia, já existia esse movimento das pessoas abrirem um pouco mais a cabeça, a mente, para a importância do psicólogo, ou veio a pandemia para justamente confirmar a importância do trabalho de vocês? Sim, já estavam, né, acontecendo antes da pandemia. As pessoas, hoje, elas são mais informadas. A gente tem as redes sociais, né, a mídia. Então, hoje é possível que as pessoas tenham informação através do Google. E isso foi, assim, ao longo desses últimos, vamos colocar, 10, 15 anos, o interesse, a procura, né, desmistificada, ela aumentou muito. Então, devido a essa informação que a gente tem hoje. E ainda existem preconceitos, né, mas por não conhecer. Então, algumas pessoas falam, antes de passar um problema, eu tinha uma resistência. Mas quando lê, né, às vezes a pessoa antes de chegar lá, ela vai ler para procurar o tratamento mais adequado, né, o que se enquadra no perfil da pessoa, e aí ela
descobre que, né, que essa história aí antiga de que, né, essa coisa de doido, tá maluco. Psiquiatra e psicólogo são coisas de doido. Então, ainda bem, né? E a probabilidade de isso acabar, a gente tem, assim, uma expectativa cada vez melhor. Com certeza. E eu torço para isso porque eu sei da capacidade, não só que você tem, mas também de centenas de profissionais que atuam aqui em Governador Valadares. E a cada dia, e a pandemia veio para poder reforçar justamente isso, a importância da figura, a importância do trabalho que vocês realizam. Aline, primeiramente, obrigado mais uma vez por Eu que agradeço o convite, uma honra. Reforço que foi uma honra ter você aqui. Igualmente. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. É lógico que você vai demorar para vir, porque agora a menina vai para a Suécia, gente. Então, só daqui a 2, 3 meses teremos aqui, vou estudar um pouquinho para trazer informações novas para você. Aline, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A honra foi toda nossa de ter você aqui. E fique aqui já o convite para você poder voltar mais vezes aqui no Super Notícias. E o Super Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!